Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSC com vocês. Galera, no vídeo de hoje, bora falar um pouco aí sobre essa situação do Remo, né? Porque as probabilidades, elas não são tão favoráveis assim ao Remo. O Náutico, por exemplo, minha filha, o Náutico tem mais chances de classificação, segundo os matemáticos, do que o clube do Remo. E a gente vai analisar aqui os dois jogos do Remo, porque eu quero falar com vocês aqui a minha opinião referente a tudo isso. Antes disso, peço só para vocês, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sorteando para vocês duas camisas do Leão Azul, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda na Bet Nacional, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Copa Libertadores, amanhã tem Flamengo em campo, tem São Paulo em campo pela Libertadores, também temos a Copa Sul-Americana, né? Final de semana com alguns campeonatos aí europeus começando, o principal deles a Premier League, né? O Brasileirão, Série A, com alguns clássicos para você fazer sua fezinha. Então, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora comentar aqui um pouco, né, sobre essas possibilidades do Remo, porque eu vi, né, alguns matemáticos e alguns sites colocando o Náutico, por exemplo, como um time com mais chances, é óbvio, né, é 1% a mais que o Remo, mas mesmo assim o Náutico, que está abaixo do Remo na tabela e com chances remotas, assim como eu acho que o Remo, minha opinião, tá, tem mais chances que o Náutico de se classificar, e vai depender muito do jogo do Remo contra o Londrina. Por quê? As possibilidades do Náutico elas são remotas. O Náutico tem a mesma quantidade de pontos que o clube do Remo, porém o Náutico tem menos vitórias. Aliás, o Náutico tem menos 2 vitórias que o clube do Remo. O Náutico enfrenta na última rodada o Londrina. Para o Náutico ter chances reais de classificação, o Náutico teria que, né, buscar aí uma vitória lá no Estádio do Café contra o Londrina. Isso vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil para o Náutico e muito menos para a gente. Temos o jogo contra o Londrina, um jogo chave. Muita gente vai torcer para a gente. O Náutico vai ser uma dessas, né? Porque é o seguinte, se o Londrina perder para o clube do Remo, o Londrina vai ter que vencer seu próximo jogo para se garantir na próxima fase. É óbvio, jogam em casa. O Remo, por sua vez, vai ter que vencer também, fora de casa, a equipe do São José. Uma tarefa que não vai ser fácil. O histórico do Remo lá no Sul é muito ruim contra o São José. E a gente sabe que esse time do Remo aí não inspira confiança, né? Ganha um jogo, aí vai quando a gente acha que vai deslanchar, que vai conseguir ali os resultados, vai e decepciona a gente. Já aconteceu isso algumas vezes nesse campeonato e a gente espera que isso não se repita, né? Que o Remo possa chegar vivo na última rodada contra a equipe do São José. Muita gente falando em mala branca, né? Inclusive eu falei sobre bastidores, nem questão mesmo de mala branca, mas sim de bastidores. O Remo já está se movimentando, né? O Remo emitiu aí uma reunião de caráter de urgência para falar sobre esses erros de arbitragem, né? Principalmente o último agora. O Pavani, inclusive, desabafou nas redes sociais dele, falou que o Bandeira riu para ele, né? E isso é bem complicado, né, gente? Porque, assim, tudo bem você errar um lance, né? Agora você ficar rindo pro cara, pô. Tem que ter respeito. Mesmo sendo numa Série C, mesmo sendo times que a gente sabe que não tem um poderio financeiro grande, mas é futebol. Tem pessoas que dependem disso. O próprio Bandeira, né, com certeza não tava ali de graça. E ficar rindo pro jogador, uma parada assim, não tem necessidade, né? Não há necessidade disso. E falando, né, sobre o jogo contra o Londrina, o Remo disponibilizou aí os ingressos. São 2 ingressos por R$50 e o único ingresso R$30. Corre e garanta o seu, porque eu acredito que vai dar casa cheia no sábado. E sobre, né, o time titular do Remo,
Vamos perder aí, na minha opinião, eu espero que eles se recuperem, né? Porque lesão, a gente nunca torce pro jogador se lesionar, mas pra mim não são ausências, são reforços. A ausência do Vidal, né? E a ausência aí do João Afonso. Jogadores que são muito contestáveis, né? São muito contestáveis. Então, a gente tem que conversar aqui sobre ausências, né? Do Vidal, ausências também do João Afonso, principalmente o João Afonso, que é titular. O Vidal não é titular, né? O Vidal, ele é um jogador aí que entrou no lugar do Diogo Batista, porque o Diogo Batista estava suspenso no último jogo. Mas o Vidal não é titular. O João Afonso é. Eu contesto essa titularidade porque eu acho que o Remo tem que jogar com 3 zagueiros de fato. Esse negócio de ficar improvisando volante lá não dá certo. O Remo perde na questão de jogadas aéreas, né? Bola alçadas na área, é um Deus nos acuda no Remo. Então, assim, eu não gosto de ficar improvisando volante, principalmente o João Afonso, que é um volante baixinho, né? Ele não tem uma boa presença de área ali. Então, na minha opinião, o Remo ganha com essas duas ausências, não perde. Só que eu torço para que os dois jogadores se recuperem, né? Se recuperem aí de lesão. O João Afonso e o Vidal aí, 2 jogadores lesionados, e espero que eles se recuperem. Mas agora o nosso Rodrigo Santana vai quebrar a cabeça mais uma vez para montar esse time. A verdade é que o Remo tem que ser um time ofensivo, mas não um time afobado. Existe uma diferença entre você ser um time ofensivo e afobado. O Remo tem que entrar no jogo ofensivo? Tem. Tem que partir para cima da equipe do Londrina? Tem. Porque o Remo precisa do resultado mais do que nunca. Mas tem que ser de maneira organizada. Não dá para o Remo ir para cima do Londrina de qualquer jeito. Não dá, gente, não dá. O Remo tem que ir de maneira organizada se quiser vencer esse jogo. É um jogo chave, é um jogo que deixa o Remo em condições muito favoráveis em buscar uma classificação. Porque dos adversários, dos times que vão enfrentar adversários fora de casa, o Remo, teoricamente, vai ter o adversário mais tranquilo, que é o São José, que mesmo assim, mesmo sendo adversário já rebaixado, mas tem a questão de honra, né? Aquela questão não, vamos encerrar o campeonato vencendo. Então tem essas coisas também. O futebol tem isso também. Agora, pro Remo chegar vivo, o Remo tem que ganhar no sábado. Aliás, se não ganhar, tá eliminado, né? Então não tem outro resultado. Espero que os jogadores do clube do Remo estejam concentrados. Estejam se concentrando, conversando entre si, né? Porque esse diálogo ele vai ser muito importante. Esse diálogo entre os jogadores do clube do Remo, ele vai ser de suma importância. Por quê? Os jogadores do clube do Remo já estão pilhados por tudo que aconteceu na última rodada. Então, você pode ter certeza que vai ter, né, jogador ali de cabeça quente no jogo. Só que eu quero que vocês entrem, né, no jogo concentrados. Tem que entrar quente no jogo, tem que partir pra cima do Londrina, óbvio, mas concentrados. Não podem tomar um gol do Londrina. Vocês não podem tomar gol do Londrina. O Londrina não faz gol há 3 jogos, gente. A gente vai falar muito sobre o Londrina ainda essa semana, mas o Londrina não faz gol há 3 jogos. São 3 partidas que o Londrina não sabe o que é balançar as redes. E a gente sabe, o Remo é uma peneira, a zaga do Remo é uma peneira, é um problema. Que já não é do Rodrigo Santana, é desse time, desse elenco. Então, é um problema. Essa questão aí da concentração dos jogadores, o Rodrigo Santana precisa trabalhar isso. E a gente espera, né, que o Remo consiga essa vitória aí. O que você está achando de tudo isso? As ausências, você vai sentir essas ausências aí ou você acha que também são reforços para o clube do Remo? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.